Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Eu espero aí que vocês estejam bem, né? Nós estamos então iniciando aí mais uma semana de aulas e como vocês já sabem, né? Nós iniciamos a nossa aula com aquele momento do pós-aula, onde nós fazemos então, né, a correção das atividades da semana anterior. E só dando uma recapitulada, né, nós estamos trabalhando o reino Animalia, já é o último reino. E nós estamos daí, falamos um pouquinho, né, discutimos a respeito do grupo dos vermes, né, e trabalhamos ali os plateumintos e também os nematódios, certo? Que são tanto o grupo de vermes achatados, né, como o grupo ali de vermes cilíndricos sequencialmente, né? Então agora nós vamos fazer a correção das 5 atividades que eu deixei com vocês, né, na semana passada. Então, vocês verifiquem aí no caderno se está tudo ok, né? Caso seja necessário, complementem alguma das respostas. E se estiver errado, corrijam. Caso seja necessário, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Vocês podem estar me mandando mensagem no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Então, vamos lá começar a nossa correção. A pergunta de número 1 diz o seguinte... Em seu caderno, defina os seguintes termos: hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário e parasitose. Então, nós temos lá, né, que o hospedeiro definitivo, o nome mais ou menos já indica, né, é um ser vivo que vai estar alojando um parasita. Lembrando que esse parasita ele faz algum tipo de mal, geralmente ele causa algum tipo de doença, né? E esse parasita, no caso do hospedeiro definitivo, ele vai estar na fase adulta, na qual, então, ele vai estar se reproduzindo de maneira sexuada, tá certo? Então, ele vai se reproduzindo e ele vai se tendo a proliferação ali no organismo, tá? Como eu falei, geralmente esse hospedeiro definitivo, ele causa algum tipo de doença. No caso do ser humano, nós temos várias doenças aí conhecidas. A esquistossomose, né, que seria a barriga d'água. Nós temos a teníase, né, que vem da carne de porco animal passada. Nós temos a cisticercose. Nós temos a lombriga, o amarelão. Então, existem várias doenças relacionadas a isso. Já o hospedeiro intermediário, né, ele vai alojar o parasita na fase imatura. Ou seja, a fase, né, que é considerada o estágio larval. E por conta disso, vai ser por menos tempo que o hospedeiro definitivo. Nós temos, por exemplo, no caso da tênia, né, que o porco ou a vaca são os hospedeiros intermediários e o ser humano, ali, no caso da teníase, seria o hospedeiro definitivo. Parasitose é o termo que a gente usa, né, para designar, o nome já indica, vem de parasita, as doenças que são causadas por seres vivos, né, que vão estar parasitando o organismo humano ou outros animais, que vai estar utilizando então como hospedeiro intermediário ou como hospedeiro definitivo, certo? Pergunta de número 2. Qual é a diferença entre teníase e cisticercose? Então, nós temos ali, né, que no caso da teníase, que é mais comum, o ser humano ele vai ser o hospedeiro definitivo, né? E o porco ou a vaca são os hospedeiros intermediários. Nesse caso, né, os cisticercos vivos desses cestódios, né, nós temos 2 casos. A Taenia solium no porco e a Taenia saginata na vaca, né? Lembrando que são nomes científicos, por isso 2 nomes em itálico, né? E como o nome vem de latim, ele é um pouco estranho às palavras. Nós temos que esses hospedeiros, né, intermediários, eles se desenvolvem, então, na fase adulta, dentro do sistema ali digestório, certo? Então, no caso aí, o ser humano vai ser o hospedeiro aí definitivo no caso da teníase, tá? Lembrando que vem do consumo de carne mal passada, principalmente a carne de porco, né, que aí carrega a Taenia solium, mas nós temos também o caso da vaca, né, com a Taenia saginata. No caso da cisticercose, o ser humano é o hospedeiro intermediário da Taenia solium, que seria a do porco, né?
E nesse caso, os cisticercos eles não vão se desenvolver dentro do sistema digestório. Aqui é um caso muito mais grave. Eles vão migrar e, através da corrente sanguínea, né, para órgãos muito importantes, como os olhos, o coração ou até mesmo o encéfalo. Nesse caso, o organismo ali envolvido, né, ele pode acabar sendo levado à morte. Tá? É muito mais complexo do que a teníase. Pergunta de número 3. Ao abrir um envelope com o resultado do seu exame parasitológico de fezes, Jequinha leu positivo para ovos de Ascaris lumbricoides, né, a famosa lombriga. Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias relacionadas abaixo não deve ter sido observada por Jequinha na sua vida diária? Então, qual dessas 5 medidas, né, o Jequinha ele não teve e ele acabou, então, se contaminando aí com esse tipo de parasita? Então, a letra A diz que ele foi ali comer carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida. Nós sabemos aí que o caso da carne mal passada, né, é o caso da tênia, não tem nada a ver. A letra B diz lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. E nós sabemos, né, que essa vai ser a alternativa correta, que no caso da lombriga, né, acaba sendo ingerido ali os ovos, no caso do alimento que ele seja contaminado ou que ele foi ali irrigado, por exemplo, com água contaminada, ou até mesmo pela falta de higiene básica, né, como por exemplo o fato de lavar as mãos. A letra C fala que andar descalço, né? Nós estamos falando ali no caso do amarelão. Colocar telas e janelas para impedir a entrada do mosquito Culex também não, né? Nós estamos falando aí no caso da elefantíase. E de não nadar em lagoas que tem um caramujo, biunfalaria, né? Nós estamos falando da esquistossomose. Então, a lombriga está relacionada principalmente com a questão da higiene e a questão alimentar ali de alimentos que estejam contaminados. Então, a letra B seria a alternativa correta. Pergunta de número 4. A elefantíase é uma verminose provocada por um nematóide. O seu principal sintoma é o inchaço de pés e pernas. Daí dá o nome elefantíase, né, que fica com o aspecto de uma perna de elefante. Esse inchaço é provocado por o quê? Então, a letra A diz o seguinte: pelo acúmulo de vermes nos vasos linfáticos, impedindo a reabsorção de linfa que se acumula nos espaços intercelulares. E nós já sabemos, né, que essa vai ser a alternativa correta, que existe uma concentração então desses vasos linfáticos, né, na perna, e a não reabsorção desse linfa faz com que o líquido acabe se acumulando, né, e a perna vai adquirindo esse inchaço e ficando então com o aspecto de perna de elefante. Então a letra A seria a alternativa correta. Pergunta de número 5. Nas frases 1 e 2, as lacunas ficariam preenchidas corretamente pelas alternativas. Então nós temos aqui as frases. A primeira frase diz o seguinte: a Wuchereria bancroft, também denominada vulgarmente por filária, causa no homem daí nós precisamos colocar o nome da doença. Nós sabemos aí, né, que nós estamos falando, no caso da Wuchereria bancroft, né, nós estamos falando da elefantíase. E na segunda frase, a classe cestoda é constituída por animais endoparasitas, né, então que parasita ali dentro do organismo. Existem 2 espécies de tênia. A Taenia solium, encontrada na carne de porco, né? E a Taenia saginata, que vai ser encontrada então na carne de boi. Então nós sabemos, né, que essas lacunas vão ser preenchidas ali pela letra B. Então a doença seria a elefantíase da primeira frase. E no caso aí da segunda frase, né, a Taenia solium encontrada na carne de porco e a Taenia saginata encontrada na carne de boi. Letra B. Então eu espero, né, que vocês tenham acertado as 5 atividades.
Caso fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei, né, atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.